Boa noite. Boa noite. Agora mesmo. Meus amigos, é com muita felicidade que me encontro pela primeira vez nesta cidade. E é muito bom ver corações amigos, almas, irmãs no ideal. Recebam o nosso abraço. Inicialmente peço desculpas, pois mesmo morando há mais de 20 anos no Brasil, ainda continuo com este sotaque. Meus filhos me dizem assim: pai, você mora tanto tempo no Brasil e ainda não aprendeu a falar português? E eu digo: pior que isso, meus filhos, até estou esquecendo de falar espanhol. Aí vou ficar mudo. Mas vamos lá. Meus amigos, hoje o nosso tema, vamos falar sobre a transcomunicação instrumental de uma forma fácil. Esse trabalho é uma pesquisa que desenvolvemos durante anos com pesquisadores da Europa, dos Estados Unidos e de São Paulo, aqui no Brasil. A gente coletou as informações e a gente vai mostrar. Para muitas pessoas, é a primeira vez que escutam a palavra transcomunicação. O que seria isso? É o contato com o mundo espiritual através de aparelhos eletrônicos. Mas será possível que o mundo do outro lado consiga se comunicar conosco por aparelhos? Celular, televisão, rádio? Seria possível? Então, vamos iniciar aqui a nossa exposição. Tudo bem até aqui? Está dando para entender? Tudo bem, obrigado. Como é PowerPoint, eu vou mudando, se você me ajuda. Vamos lá. Para o nosso estudo, nós chamaríamos o contato do mundo espiritual com nós, transcomunicação mediúnica. Desde a época das cavernas, houve o contato entre os dois mundos. Allan Kardec, ele elabora todo um método, e a gente vai ter o livro dos médiuns como o maior tratado de paranormalidade da história. E até hoje nós temos médiuns em todo o mundo. Até aqui tudo bem, certo? Tudo bem? Okay. Isto é a transcomunicação mediúnica, o contato, comunicação com outro mundo através de médiuns. Agora aqui temos a transcomunicação instrumental. Desde quando vai surgir? Desde o surgimento de aparelhos eletrônicos. Até que finalmente teve um nome. Foi criado esse nome, transcomunicação instrumental. Vamos avançar mais um pouco. Pronto. Olha que coisa interessante. O mundo espiritual tem se comunicado conosco, mas não somente através de médium, mas também através de imagens, formas, letras. Números também, ok. Aqui nós estamos mostrando alguns casos. No Antigo Testamento, no livro de Daniel, profeta Daniel, há uma passagem interessante. O rei Belsassar era o filho de Nabucodonosor, e em uma das festas que ele realizou, tinha muitas moças, eram umas festas, houve uma materialização de uma mão se materializa, e a mão começa a escrever na parede 3 palavras, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Uma mão materializada escrevendo na parede. Olha que interessante. O Espírito estava avisando de que era o fim do Império Babilônico. E isso aconteceu no dia seguinte. Então, vemos que o mundo espiritual, desde a antiguidade, já conseguia materializar ou escrever até na parede. 2.
Na Espanha, nos anos 70, houve um fenômeno chamado fenômenos de Belmes de la Moraleda. São os fenômenos que começou a surgir no chão e nas paredes rostos de imagens de pessoas, principalmente jovens. Apareceu no chão. Isso chamou tanto a atenção. Belmes de la Moraleda é o nome do local. Apareceu estes rostos e chamou tanto a atenção que as pessoas começaram a colocar mais cimento para que não apareça. Tinham medo. E mais rostos aparecendo. Né? E o interessante é que a pessoa tirava foto e na semana seguinte o rosto já mudava para um lado para outro. É como se estivessem vivos. Esse fenômeno é um dos mais documentados que existiram na Espanha. Nos Estados Unidos, existe uma cidade chamada Lilydale, a cidade dos médiuns americanos. Eles não são espíritas, mas são médiuns. Eles são os seguidores das irmãs Fox daquela época. Muito bem. Eu já tive a oportunidade de estar 3 vezes nessa cidade. 3 vezes já visitei. E tem um museu. No museu, as médiuns americanas mais famosas são as irmãs Banks. Acho que para muitos vai ser a primeira vez que escutam o nome. As irmãs Banks, essas duas médiuns. No ano de 1901, elas produziam um fenômeno chamado de precipitação. Como era o fenômeno de precipitação? As médiuns ficavam sentadas, do lado tinha um balde de tinta, e eles colocavam aí uns quadros, umas telas. Os espíritos retiravam do balde a tinta e começavam a gerar como chuva, como gotinhas, caindo sobre os quadros, as telas em branco, né? E aí começavam a cair as gotinhas, só que da tinta escura à tinta colorida. Depois de 1 hora, 1h30, surgiam estes quadros. São impressionantes. Isto não é pintura, não é fotografia. Isto são micropontinhos produzidos por este fenômeno de precipitação. Muitos perguntarão, mas por que Kardec nunca falou disso? É porque este fenômeno é posterior, 1901. Então ele não catalogou. Mas para que vocês vejam a quantidade de possibilidades do mundo espiritual se comunicar conosco. Já fizeram com materialização de uma mão, materialização direto na parede, em espelhos, em lugares, e materialização em quadros. Isto é fantástico, é impressionante. Tem muitos quadros produzidos e estão lá no Museu de Lili. Até aqui tudo bem? Próximo. Muito bem. Finalmente chegamos à transcomunicação instrumental. Com o surgimento dos aparelhos eletrônicos, começou o contato com o mundo espiritual através de todos eles, mas não existia uma palavra. E este engenheiro alemão, Ernest Senkowski, criou a palavra transcomunicação instrumental, ou TCI, transcomunicação instrumental, para falar sobre todos os meios de contato. Mas quando é que surge isso? Em que momento? Com o surgimento dos aparelhos eletrônicos. Óbvio. E como é a história dos aparelhos eletrônicos? A gente não vai contar toda ela, mas vamos fazer um super resumo. Em 3 pessoas. Thomas Alva Edison, Nikola Tesla, no começo do século XX, e no Brasil, o padre Landel de Moura. Edison e Tesla tinham o desejo de comunicar com outros mundos. E aí vai surgir a corrente elétrica, os gravadores. E no Brasil, o padre Landel de Moura, ele é o pioneiro, ele é um cientista, pioneiro do telefone e da rádio. Só que ele não patenteou, não fez a patente. Então ficou para os créditos para Graham-Bell e os outros, Marconi. Mas o padre Landel, brasileiro,
ele foi o criador do telégrafo sem fio. E o desejo dele era a comunicação com outro mundo por aparelho. Os três gênios, Alva Edison, Thomas Alva Edison, Nikola Tesla e o Padre Laurence de Moura, os pioneiros dos nossos aparelhos na Terra, e os três também queriam um contato com o mundo espiritual, mas não o conseguiram. Estamos falando do começo do século XX. Era mais difícil. Mas quando surge o primeiro contato da história registrado, de um contato de uma voz, quando surge, ano de 1959, esse senhor apresentou a vocês, é o senhor Friedrich Jürgensen. Friedrich Jürgensen. Ele era cinegrafista, ele produzia filmes na Suécia, e ele precisava, para seus filmes, ele precisava o som dos pássaros, das aves, para um filme. Então, ele saiu em Estocolmo, a capital da Suécia, a gravar as vozes das aves. Tudo bem? Ele saiu gravando, voltou para casa, e quando ele vai ouvir o canto das aves, para surpresa dele, vai escutar a frase: Friedrich, você está sendo observado. Friedel, meu pequeno Friedel, pode me ouvir? E ele fica chocado, porque era para ouvir as vozes das aves, e escuta a voz da mãe que tinha desencarnado. Ele não era espírita, não era médium, não era nada, mas escuta isto no áudio. E fica tão impressionado que ele começa a realizar um outro teste. E este senhor daqui, Konstantin Raudive, da Letônia, país pequeno da Europa, se interessa nesses fenômenos, se juntam os dois e desenvolvem aparelhos para aprimorar a captação dos áudios. E ele consegue 72 mil vozes do mundo espiritual captar. O Raudive, junto com Jürgens. Nos Estados Unidos, vão criar um aparelho nos anos 70, chamado o Spiricom. Já é o primeiro aparelho criado só para captar vozes do mundo espiritual. Na época, anos 70, o aparelho era gigante. Hoje, com um gravador de celular, se consegue essa qualidade. Então, o tempo avançou, a tecnologia avançou. Tudo bem? Vamos lá, avançando. A primeira imagem, olha que legal. Nos anos 80, já estamos chegando perto, anos 80, o senhor Klaus Schreiber, técnico, ele perdeu seus dois filhos, estão aqui, a filha e o filho, desencarnaram. E ele pensou, se é possível que os espíritos se comuniquem por áudio, será possível que consigam comunicar-se com imagens? Será? O que vocês acham? Seria possível receber uma imagem do mundo espiritual? E ele, como técnico, desenvolveu um sistema de realimentação. Como é que funciona? Aqui está o Klaus Schneider, aqui. Ok? Como funciona? Você coloca uma TV, você coloca uma câmera, e a câmera consegue fazer uma realimentação. E então faz um sistema de realimentação, os pontos começam a se mexer. Depois de 5 minutos, em algum momento, com outra câmera, se está filmando, e os espíritos conseguiriam produzir um rosto ou uma imagem. Ele conseguiu as imagens dos filhos, do filho, da filha, e também da atriz. Essa imagem é atribuída à atriz Romy Schneider, que era muito conhecida na época, ela tinha desencarnado, Romy Schneider, e ele consegue a imagem dela, entre outras tantas. Este é o início das transimagens. Pela primeira vez
do mundo espiritual estariam conseguindo mandar as imagens para aqui, para a Terra. Tudo bem? Aqui tem outra imagem atribuída ao famoso Albert Einstein. Está pequenininho. Vamos avançar. Mais um pouquinho. No Brasil, na Bahia, no ano de 2002, eu tive a oportunidade de estar nesse congresso, no Congresso Espírita aqui em Salvador. Nosso amigo Clóvis Nunes, em uma das tentativas de contato, recebe uma mensagem de uma pessoa, um espírita chamado Astrogildo, que tinha sido membro da Federação Espírita da Bahia, e essa mensagem está gravada com um aparelho e uma fita virgem. O que chama atenção em tudo isso é que eles falam de que existe uma estação, uma espécie de um satélite criado pelos espíritos, chamado Rio do Tempo, ou Sightstrom. Eu vou falar aqui um pouquinho o que eu pesquisei. No mundo espiritual, no além, os espíritos, os cientistas, se uniram e criaram um satélite super adiantado. Essa estação, como nossa estação espacial, essa estação chama-se Sightstrom, em alemão. Zeit, tempo, Strom, rio. Rio do Tempo. Chama-se o nome da estação, satélite. Pronto. Então as comunicações dos transcomunicadores é com a estação e eles são os que enviam o sinal para a Terra. É isso, como um satélite. Exatamente, como um satélite. Tudo bem aqui? Vamos mais um. Vamos avançar mais uma, que aqui são transcomunicadores do mundo, mas vamos mais um. Pronto. As novas pesquisas, porque conversando aqui com meu amigo James Ney, ele me falava, não, mas nos anos 90 já se falava disso, e meio que parece que parou. Mas agora voltou com toda a força. Eu vou mostrar aqui 3 grandes pesquisadores da atualidade de hoje. Tem mais, mas esses 3 eu tive contato direto, conversamos, passaram todo o seu conhecimento e a gente vai mostrar aqui para vocês. Na Itália, o amigo Daniel Goulart, ele desenvolveu câmeras para captar bioenergia, o que nós chamamos de passe. Ele desenvolveu câmeras para captar ectoplasma. Olha que interessante, já vamos mostrar isso. Nos Estados Unidos, a nossa amiga Simone, ela continua aquele sistema de realimentação de imagens, só que ela está inovando com cores, lâmpadas, 3 câmeras. E as câmeras de hoje, em Estados Unidos, são muito superiores às dos anos 80. Então, os resultados são muito interessantes. E em São Paulo, Sônia Rinaldi, com suas novas técnicas de pesquisa. Vamos lá. O Daniel Goulart, vou começar por ele. Daniel Goulart, ele está desenvolvendo, já está na 4ª câmera, já vai para a 5ª câmera, e eu vou mostrar os resultados dele. Vamos avançar um pouquinho. Pronto. A câmera que capta a bioenergia, a energia que sai das nossas mãos. Eu não sei se aqui fazem passe, ou, sim? No final, os centros, os grupos em geral. Sim? Pronto. Muitos passistas falam que sentem as mãos aquecer, ficam como quentes. Alguns têm essa sensação. Sim? Então, o que acontece? Ele tirou uma foto de uma pessoa normal, e quando a pessoa está pronta para aplicar o magnetismo, imposição de mãos, reiki, o que for, para doar energia, com a câmera de bioenergia você observa aqui como se acende em cada lado dos dedos toda uma energia de cor esverdeada. A câmera consegue captar. Então é como se houvesse uns mini chakras aqui, aquecendo e ficando mais quente. Então não é uma coisa da nossa cabeça, da nossa ideia, não, já está fotografado.
E aqui uma pessoa aplicando o passe, veja, é como se fosse toda uma área de 20, 30 centímetros. Conseguem observar aqui? Então é real. O fato da cura, o fato de trasladar energia de uma pessoa para outra é real, é fotografável. Não é só alguém que está fazendo isso. Agora é possível fotografar. Vamos, outra. Esta é uma sessão de Reiki. Na Itália não tem muitos grupos espíritas, então ele foi lá e fotografou uma sessão de Reiki. Aqui a moça que vai aplicar o Reiki, se vê todo um campo áurico enorme em torno dela. As pessoas quase não tem nada. E a moça que está já deitada já começa a se ativar algumas substâncias luminosas. Então, observamos que em torno da pessoa que vai aplicar já tem toda uma carga áurica. Olha que bonito as cores. Próxima. Quem tem cachorro? Quem tem cachorro? Levanta a mão. Pronto. Olha que coisa bonita. Isso do que eu mais gostei. Eu adoro cachorro. Eu também. Cachorro. Mas já vamos ver agora dos gatos, tá? Já vamos falar de gatos. Primeiro, cachorro. Uma pessoa, um senhor, está fazendo um carinho no cachorrinho. Na cabeça, né? Está fazendo um carinho. E ele, Daniel Goulart, o cientista, tirou foto no momento que faz o carinho. Olha que interessante, toda a parte superior da cabeça ficou como impregnada em uma cor esverdeada. Dá para ver? Sim, estão vendo aí? Quer dizer que um carinho, um abraço, quando é sincero, a gente está transmitindo energias de uma pessoa para outra sem pensar. Olha que interessante. Quando a gente faz um carinho para um bebê, ou uma criança pequena, ou um bichinho. E há um detalhe mais. Como temos aqui o chakra coronário, geralmente, e sai daqui, emite, então a gente naturalmente faz um carinho de cima para baixo. Vocês já perceberam? Naturalmente a gente não faz carinho de baixo para cima, faz de cima para baixo. É interessante isso. E aqui materializado, agora fotografado. Eu vou mostrar aqui a próxima imagem. Será possível que um cachorrinho também seja doador de energia? Será? Você acha? Eu acho. É. Vamos ver. Próxima imagem. Opa, essa luz está... Essa daqui. É de cima. Pronto. Aqui. Aqui vemos um cachorro, não sei se dá para ver todo mundo, um cachorro aqui. E aqui embaixo um gato. Então, o cachorrinho se aproximou e com a cabeça fez um carinho no gato. Ele tirou a foto. Aparentemente não tem nada de especial. Mas também utilizando sua câmera. O carinho do cachorro com a cabeça sobre o gatinho, ele transmite tanta energia que quase nem dá para ver o gatinho aqui. O gato cheio de uma energia que um cão consegue transmitir. Olha que interessante, o amor de um outro irmão, um mamífero, nos doando energia, às vezes quando ele se nos aproxima. E a gente nem percebia isso, agora é fotografado. Tudo bem? Eu me emociono, porque eu acho lindo demais que os nossos bichinhos nos estão dando passes em casa. Olha que legal. Que um carinho, como pode ser tão bonito, né? Deixamos para o final, espera. Para poder avançar. Né? Vamos mais um. Acho que com escuro é melhor. Melhor? Pronto. O Daniel Goulart foi a tirar foto quando tinha um espetáculo de balé. Olha que curiosidade. Quando a dançarina está fazendo seus movimentos, é como se estivesse mexendo toda uma energia invisível aos olhos, mas a câmera não. Olha que cores bonitas, as formas, tudo com o movimento das mãos. Isso eu acho sensacional. Sensacional.
quanta coisa invisível aos nossos olhos, mas existem. Com mais câmeras aprimoradas, mais coisas será possível detectar. Acho que tem mais uma. Tá. Vamos voltar só um pouquinho. Volta. Um pouquinho mais. Mais uma. Aí. Eu estava esquecendo desse detalhe. Ele tirou uma foto de uma pessoa que está feliz e quando está amargurada. Quando a pessoa está feliz, dos olhos brilha uma luz da mesma cor do magnetismo, da bioenergia. Está vendo? E da boca também. Então, uma pessoa consegue com os olhos, com o olhar e com a voz, com a boca também, transmitir a bioenergia. Isso só foi possível captar com a câmera. Então, será que uma bênção, uma boa frase para outro, a gente também está jogando magnetismo? Fica a pergunta, será que quando a gente diz bom dia, olá, tudo, Deus abençoe vocês, aí nesse momento, não, abençoe você, brilhe a vossa luz, será que eu estou jogando magnetismo? Será? E olha o detalhe, quando a pessoa está com raiva, amargurada, os olhos também brilham, a boca não, mas os olhos sim. Então será que as pessoas com o olhar podem transmitir alguma energia contrária? Será? Inveja, será? Olha. Então, a câmera detecta tudo isso. A pessoa que estava aqui em prece, olha como fica o campo áurico, tudo bonito. Uma pessoa recebendo um passe à distância. Está muito pequeno aqui a imagem, mas a pessoa à distância começa a se iluminar. Vamos avançar. Tem muita coisa. Pronto. O Daniel Goulart criou uma câmera de ectoplasma. Para que isso? O médium Florencio Anton, não sei se vocês conhecem, aqui o nosso amigo, o médium de pintura mediúnica, ele estava na Itália realizando pinturas e ele levou a câmera de ectoplasma e quando tira a foto aparecem 4 espectros de luz luminosos. 4. E o detalhe está que aqui se observa a mão de Florencio e uma mão espiritual como levando a pintura. Olha que impressionante. E 2. Aqui o Florencio está pintando e o espectro de luz em torno dele. É aquilo que a gente vinha estudando. Os espíritos não se incorporam, os espíritos se envolvem, coordinam. Olha que interessante, o Florencio tem quase 2 metros, então imagina o tamanho do espírito ali, 3 metros. A expansão do perispírito. Outro detalhe mais, com outra câmera foi captado um capacete luminoso. Então sabemos que às vezes alguns espíritos têm tecnologias superiores às nossas. Com esse capacete amplia o poder mediúnico do médium e agora fotografado. E último, enquanto ele pintava um quadro atribuído ao pintor Toulouse-Lautrec, o próprio Toulouse aparece na imagem. Aqui está, não está um pouco longe para vocês, mas está aqui a imagem. Vamos avançar um pouco. A captação. Nossa amiga Simone de Estados Unidos, ela continuou com o método da realimentação, mas começou a inovar, criar luzes, outras câmeras e câmeras modernas americanas, e ela começou a ter esses resultados. Vocês observam lá em cima, né? Dá para ver uma mulher aqui? Parece que tem outra aqui em cima. Tem 2, né? Aqui tem outra imagem que conseguiu captar. Aqui tem outra mais nítida. Avançamos um pouquinho. Em São Paulo, Sônia Rinaldi começou a testar captação de imagens com umidificadores, lâmpadas projetores
e começou a ter estes resultados. Olha que interessante. Dá para ver o menino? Tem aqui outro menino. E também começou a aparecer alguns bichinhos desencarnados, as pessoas. Cachorrinho, outro cachorro. Gente, é a coisa mais linda que em alguns casos, né, alguns bichinhos possam ser captados pelas câmeras. Vamos começar mais um. Ok. O que está acontecendo do outro lado? Qual é a informação que tem chegado até nós? A informação é a seguinte: todos os grandes gênios que desencarnaram, cientistas, técnicos, engenheiros, prêmios Nobel, se reuniram no além e eles têm criado essa estação chamada Rio do Tempo. E é que de lá eles incentivam aos cientistas técnicos da Terra para ir aprimorando os aparelhos, celulares, esses laptops, tudo que a gente está vendo, computadores, para ficar cada vez mais e mais aprimorados. E dois, eles vendo a forma de que pelos aparelhos conseguir comunicar-se. Mais sensível o aparelho, mais fácil a comunicação. E aqui então nós temos a estação Rio do Tempo. Quem está aí? Padre Landel de Moura, padre brasileiro. Você lembra que eu falei no começo? Ele é um dos coordenadores. Constantin Raudive, dos maiores pesquisadores. Nikola Tesla, Thomas Alva Edison, Marie Curie, a primeira mulher prêmio Nobel da história. O criador do raio-x também está aí. Dennis Gabor, o criador do holograma. Está Faraday. Então, estamos falando de grandes mentes humanas reunidas no além para aprimorar os aparelhos. Mas não é só isso, e aí vem a questão. A partir de 2015, a influência, a melhoria na humanidade como um todo dos aparelhos, eu vou contar o que os transcomunicadores estão recebendo esta informação. Irmãos de outros planetas. Vocês lembram a casa do meu pai? Tem muitas moradas. Agora na prática, irmãos de outros mundos vindo à Terra espiritualmente, somando-se aos nossos cientistas e treinando e melhorando esta comunicação entre os dois planos. Então o que nós vamos ter é que os próximos 30 anos, até 2050, um avanço espetacular dos aparelhos, inteligência artificial e muitas outras coisas que vão vir, hologramas, enfim, aparelhos que nem imaginamos. Os celulares, está previsto, celulares para o final do século já desaparecem, vão estar dentro do corpo. Vai ter muitos aparelhos eletrônicos que já não estarão aqui, vão estar dentro. É uma coisa que eu não imagino, né, como será. Mas vai ter umas tecnologias impressionantes. Bom, voltando aqui. Então, esses pontinhos brancos simbolizam os nossos irmãos de outros planetas chegando à Terra e influenciando e melhorando a qualidade. Aí a Sônia Reinaldi nos permitiu divulgar imagens dos nossos irmãos, as primeiras que foram captadas por ela. Vocês gostariam de ver os rostos dos irmãos? Sim. Tudo bem? São meios humanos e tem outras que não parecem muito humanos. Mas são as primeiras captadas. Vamos lá. Aqui vemos alguns rostos que são bastante próximos a nossos humanos. Aqui temos outro bem mais clássico, os olhos grandes, cabeça um pouco maior, a nariz muito pequena. Aqui tem outro, aqui tem uma espécie de humanoide, tem orelhas como de ponta, os olhos esticados. Aqui tem outro grupo que são conhecidos como aviários, parece que tem um bico, são formas muito diferentes. Lá em cima vemos uma transimagem de uma pessoa humana e na frente um irmão de outro planeta.
Tem outro grupo que são assim, não tem cabelo, são quase de 3 a 5 metros, são muito altos. Pelo que a gente vem pesquisando, chamam-se arcturianos, vem de uma constelação chamada Arcturus. Eles são sumamente inteligentes, sumamente espiritualizados. Lá em cima vemos outro espírito captado por várias formas. Então, estas são as primeiras imagens que a nossa amiga Sônia nos ofereceu, e na nossa pesquisa a gente está vendo outras novas que vão surgindo. Mas apenas para ter uma ideia geral do que está acontecendo do outro lado. Irmãos de vários planetas somando-se a nossos espíritos guias, como eles mesmos falam, somos irmãos todos nós, uma grande família. Mais um? Ok. Vamos lá. Vocês vão dizer assim, tá, tudo bem, Luiz, mas e aí, como é que a gente consegue fazer, desenvolver o trabalho? Assim como houve o livro dos médiuns, que é um manual, a gente colocou aqui, guardando as distâncias, claro, mas o trabalho de anos de pesquisa dos transcomunicadores, colocados em forma de infográficos, para ficar muito fácil como é a técnica que eles utilizam. No caso, o sistema de realimentação, dupla, com giro de câmera, para conseguir melhores imagens. Isso enquanto vídeo. Próximo. O sistema de umidificador com fundo escuro, os mini projetores, as lâmpadas de luz e alguém filmando. Aqui tem o sistema utilizando um saco bolha enquanto tem um umidificador. Tem alguns exemplos. Lá em cima está a Sônia Rinaldi, um voluntário. Aqui tem uma imagem captada. Algumas pessoas acham que tem parecido com o Gasparetto, Antônio Gasparetto, o médium que desencarnou. Talvez sim, talvez não. E lá em cima tem uma moça, e na frente tem um rosto na frente. Essa é uma técnica de saco-bolha. Você coloca na frente um umidificador, as lâmpadas. São novas tecnologias, estão sendo testadas ainda. Áudio. Olha que interessante, o áudio. Era assim. Colocava um gravador, 4 rádios em estações diferentes, e às vezes tinha alguém batendo na mesa para gerar mais um som. Então o gravador com fita virgem captava, e os espíritos precisam de uma espécie de caos, seja produzido por um ventilador, por uma queda d'água, uma torneira, um chuveiro, ou som neutro da rádio, aquele shhh. Então a ideia era de que os espíritos utilizem esses sons, modulem e consigam transformar em vozes que a gente capte. Haja tecnologia do outro lado para transformar um som que gira em uma voz identificável. Então, isso foi o pioneirismo. Com o avanço do tempo, já diretamente do computador, o microfone e 2 estações de rádio. E agora tem software, programas para fazer a edição. Quem trabalha com edição de áudio, vídeo, sabe que tem software que você consegue esticar o áudio e aí se escuta melhor a voz deles. Então, aqui vemos uma foto, como era nos anos 90. Vários celulares aí, as estações de rádio, né? Mas as coisas avançam muito. E eu vou mostrar aqui. Técnica por telefone. Eu acho interessantíssimo isso. Não sei se alguém comparte comigo. Eu acho interessante tudo isso. Essa técnica é desenvolvida também nos Estados Unidos. Faz a ligação de um telefone para outro telefone. Um telefone coloca a estação e alguém manualmente gira as estações. Tá? E o outro telefone... Sim. E aí o outro telefone começa a captar, né, com uma ligação. Agora, nos Estados Unidos desenvolveram um aparelhinho, até eu comprei agora recentemente, que é esse daqui,
em vez de você mexer a rádio manualmente, o aparelhinho já sozinho mexe todas as estações de rádio. O aparelho faz... Sabe quando você está mexendo a rádio? Não sei se... É que hoje os jovens já quase nem sabem o que é rádio, né? Mas quem tem acima de 30, 40, 50 vai lembrar. Quando você capta uma estação de rádio, e rapidamente ele faz... Não faz isso? Pronto. A ideia deste aparelho é fazer isso, só que de forma automática. O próprio aparelho faz a varredura, escaneamento, em vez de alguém estar mexendo com a mão. Só isso. Então, este é outro método de captação de áudio que existe. Mais um? Pronto. E chegamos, já estamos chegando já quase ao final. Mas chegamos aos aplicativos. Agora a falta de rádios, e não é tão fácil conseguir rádio de ondas curtas. Onde você vai comprar um rádio de ondas curtas? Está difícil. Começaram a surgir diversos aplicativos. Os aplicativos fazem a mesma função do rádio. Eles têm mais de 1000 estações já prontas. Então, em tempo real, você não escuta nada. Você vai escutar... Mas os espíritos conseguiriam modular esses sons e transformar em vozes ou em áudio que conseguíssemos captar. Então, meus amigos, tem aqui alguns dos aplicativos. E eu conto isso porque esse trabalho, nós lançamos esta publicação agora no Carnaval, no Congresso Espírita de Goiás. Tá? Nós desenvolvemos a pesquisa, mas a nossa parte experimental, as nossas primeiras experiências começaram agora em janeiro. Então, eu me declaro muito neófito, muito novo, né, no campo das pesquisas experimentais, pois os outros companheiros têm anos, 15, 20, 30 anos de pesquisa e a gente tem meses de pesquisa, apenas 3 meses. Né? Mas é tão interessante, eu queria mostrar aqui a nossa primeira experiência que aconteceu no Peru. Está em espanhol, então, mas a gente subtitulou, somente são 5 minutinhos. O problema é que não está funcionando o áudio daqui, né? O som. Ah, o som está funcionando? Está alto o som? Ah, poxa, já está no... Vai sair o som? Se eu clico? Se você clicar, vai sair o som? Aqui vai aparecer o... Veja se saiu o som. Não, não está saindo o som. Eu estava tocando música antes de vocês chegarem. Ah, tá, sim. Deixa eu... Essa foi a nossa primeira experiência. Aqui está em espanhol, no som original, e a gente legendou em português. Tá? Será que consegue? Não, não está saindo som. Então, faz o seguinte, vamos passar a filmagem, deixa eu para frente. Vamos fazer o seguinte, vamos à nossa última imagem, e se der certo, a gente coloca o vídeo depois, tudo bem? Para finalizar a ideia aí, não nos perder. Vamos lá. Imaginando que saia bem o som. Vamos aqui. Meus amigos, nós estamos em uma transição do planeta Terra. Isso é importante, todos nós espíritas estarmos conscientes. O nosso planeta está fechando um ciclo de 28.000 anos chamado expiação e provas, onde a maldade, a crueldade, a violência, a agressividade tem sido o que mais comanda o planeta. Para entrarmos em um ciclo de paz, de regeneração, de um mundo mais luminoso, mais feliz, mais bondoso.
nós nos encontramos num momento intermediário que chamamos de transição. Então o que acontece? Essa nova etapa que a humanidade vai vivenciar, vamos chamar de mundo de regeneração. E nessa nova etapa da humanidade, nós finalmente, graças à mediunidade, só um segundinho, graças à mediunidade e à transcomunicação instrumental e à autoiluminação das pessoas, nós vamos conseguir finalmente, com o aporte da TCI, da transcomunicação, um grande consolo, o fim do materialismo na Terra, o contato direto entre as duas dimensões, a fronteira da morte vai ser aos pouquinhos desaparecida. Já não vamos ter aquela questão, puxa, desencarnou, não. O contato entre os dois mundos vai ser cada vez mais próximo. Imaginem quando consigamos receber textos, por enquanto áudios e imagens, mas quando cheguem textos, vamos poder ter livros do mundo espiritual. Olha que interessante, a revolução que vai ser isso. Espíritos, conversar com eles, fazer videochamadas, videoconferências, né? O contato com irmãos de outros planetas já de uma forma mais direta. A nossa humanidade vai aumentar e vai evoluir muitíssimo. E mais ainda, uma coisa que já começou a acontecer, isso em vários países, enquanto existem umas lives ou videoconferências, já temos registros de espíritos entrando no meio. Olha que interessante, está fazendo uma reunião via Zoom ou Skype e no meio entram áudios de irmãos de outros lados. Tenho várias pessoas que me mandaram da Colômbia, dos Estados Unidos. Em meio de uma live entraram as vozes. Tem um amigo da Argentina que me mandou, estava mandando uma mensagem para a esposa: olha amor, estou já chegando em casa. Quando chega o áudio, a mulher escuta: olha amor, estou chegando em casa, e vem uma voz em inglês conversando aí. Então, os espíritos utilizando todo tipo de mecanismos para nos mostrar uma coisa: estão vivos! Olha que bacana! E dois, a mensagem mais bonita: todos nós sobrevivemos, a morte não existe, só há vida, só há vida. A gente sai de uma realidade para entrar em outra, deixamos o corpo que nós utilizamos, mas é uma viagem, isso aqui é uma viagem, um tempo, 70, 80, 90, 50 anos, 30 anos, não sei, esse é um tempo, mas a gente volta à nossa pátria verdadeira, ao mundo espiritual. E agora poderemos comprovar com imagens, fotos. Muitas pessoas, a partir de que eu comecei a pesquisa, me começaram a mandar imagens. Sabe que é bonito? No meio de uma festa, digamos um aniversário, as pessoas estão comemorando o aniversário, as pessoas tiram fotos, paf, aparecem os desencarnados aí. Gente, eu fiquei chocado. Tanta gente me mandando fotos de aniversários e pessoas, até crianças, correndo, aparecendo. É impressionante. Tem uma mãe que estava lembrando do filho que desencarnou, tirou uma foto e detrás aparece um filho correndo. Você não vê aqui a parte de cima, mas vê daqui para baixo. Aí eu perguntei: mas como você sabe que é o filho? É porque o sapato que ele adorava, o tênis, apareceu marca aí. Mas que loucura! Que a gente nunca imaginou um fantasma com tênis, mas gente, os espíritos são eles mesmos, continuam do outro lado. E sabe o que eu acho mais bonito na transcomunicação? É que tudo aquilo que veio pelo Chico Xavier, tudo se confirma, se comprova, se corrobora. O mundo espiritual está presente, está aqui do nosso lado. Então, meus amigos, vamos fazer a tentativa de ver esse áudio. Se der certo, ok? Se não der certo, eu dou minha última palavra. Tá bom? Vamos tentar ver. Se não sair, vamos direto no áudio. Não está saindo isso. Então vamos sair daqui. Então vou fazer assim. Só um segundinho que eu vou mostrar aqui. Pronto.
Pode ser que saia o áudio. Pode subir o som. Aí, som. Tem que não sair, não. Se não sair o som, pelo menos vamos acompanhar a legenda. Tenemos aquí. Está em espanhol, tá? Está em espanhol. ¿Podría decir su nombre? ¿Hay alguien más aquí? Sí, ¿quién? ¿Un hombre? ¿Su nombre? ¿Puede informarnos si estamos en buen camino? ¿Habría algún mensaje que le gustaría darnos? ¿Cuál sería? ¿Este método que usamos es el correcto? ¿Cómo mejorarlo? ¿Podemos conseguir imágenes? ¿Hay algún hermano de otro planeta por aquí? Seistrom estação. ¿Podemos finalizar ahora? Agradecemos el contacto y finalizamos ahora. Muchas gracias.
pode deixar aí. Meus amigos, só um detalhe, quando fala que não precisa de médios para esse trabalho, não é que os médios não sejam necessários, é que não se precisa, inicialmente talvez sim foi necessário, e óbvio, médios de efeitos físicos para produzir efeitos, mas nesse tipo de contato, eles mesmos estão falando que não será mais necessário, o contato será pelo aparelho. Esta foi a nossa primeira experiência. Não foi aqui no Brasil, foi no Peru, no meu país. Por isso veio em espanhol. Às vezes vem em espanhol, vem em português, e a gente está aprendendo.